Olá, eu sou Joana Oliveira E eu sou a Júlia Fontes. e você está ouvindo o Negócio do Campo, o podcast que fala de gestão de forma simples, prática e direta para o produtor rural que quer colher mais resultados. E hoje nós estamos aqui com o Luiz Fernando, que é corretor de imóveis, advogado, especialista em direito tributário e membro do time de holding Brasil desde 2022. E hoje ele está aqui para a gente falar sobre sucessão em negócios rurais. Como fazer isso com menor custo e de forma mais organizada? Luiz, seja bem-vindo ao Negócio do Campo. Eu agradeço aí a Joana, a Júlia, pelo gentil convite aí. E a gente espera aí contribuir com algumas informações interessantes aí, pessoal. Bom demais, Luiz. Luiz, nós te chamamos aqui para a gente falar sobre o tema de sucessão hoje, porque 100% das empresas e das fazendas que a gente atua hoje nas consultorias são empresas familiares. E a gente vivencia diariamente mesmo quanto a sucessão é um desafio, tanto na parte comportamental das pessoas, que é o nosso foco aqui da nossa consultoria, do nosso trabalho, quanto nas questões de patrimônio, divisão e tudo que envolve esse processo todo. Então, eu já queria começar te perguntando, quais são as principais dúvidas quando alguém te procura para iniciar esse processo de sucessão e por que você acredita que esse é um tema tão desafiador? Certo, Júlia. A questão, a gente é procurado normalmente em dois momentos. A maior parte, né, das procuras que a gente tem acaba sendo, às vezes, até no momento que não é o mais indicado, que é quando ocorre, né, o óbito do patriarca da família, da matriarca da família, e aí os herdeiros precisam fazer o inventário, que a gente sabe que é um procedimento mais burocrático, é caro, e a gente acaba tendo aí que atravessar pelos desafios, né, que esse inventário acaba impondo, para poder realmente acessar, né, aqueles bens na herança. Então, esse é um primeiro momento que a gente acaba sendo procurado aí, né, pelos clientes para a parte de sucessão. Mas, agora, vamos dizer assim, de coisa de uns 5 anos para cá, tem ganhado, né, bastante notoriedade uma outra forma de procura que o pessoal vem buscando, né, e isso está numa crescente agora, que é o pessoal que se deseja planejar, né, com relação à sucessão. Então, antes de ocorrer, né, um óbito, antes, vamos falar assim, né, da coisa ficar mais complicada, né, às vezes o próprio instituidor do patrimônio, né, vamos falar assim, o dono da fazenda, o dono do imóvel, ele quer deixar ali as coisas dele organizadas, para que depois, né, não necessariamente quando ele vier a faltar, mas às vezes simplesmente porque ele quer se afastar das atividades ali, e aproveitar, né, o fruto daquilo que ele construiu ao longo do tempo. Ele quer deixar aquilo organizado para ser transmitido aos seus herdeiros de uma forma mais tranquila, né? Evitando aí não só a questão de custos tributários, porque se a gente planeja antes, né, depois a gente vai falar um pouquinho aqui, tem ferramentas para gerar economias tributárias assim, muito interessantes, né? Mas também para a questão de evitar conflito pessoal mesmo, né? A gente sabe que, infelizmente, não é comum que aconteça aí de herdeiros acabarem tendo ali, né, suas desavenças no momento de uma sucessão. Então, assim, quando o dono do patrimônio toma essa iniciativa de procurar antes um amparo jurídico de um advogado especializado para poder auxiliar ele nisso, vamos falar assim, essa sucessão, essa transferência de patrimônio, de responsabilidade, isso acaba sendo feito de uma forma muito mais tranquila e com mecanismos que preservam o controle e o poder na mão do proprietário original. E eu vejo que é um tema desafiador também, Luiz, porque a pessoa associa muito à morte. Quando fala sucessão, já vê como até os corvos ali rodeando a pessoa, já vê tudo isso, né? Então, eu vejo que por isso que também é um desafio, e ainda mais quando a gente envolve questões emocionais, que envolve muito, né? Porque a gente está falando de gestão familiar, quando a gente fala de sucessão também. E quando então, pensando assim, porque é para a gente quebrar esse paradigma da morte, né? Não necessariamente Sim. porque você já perdeu todos os benefícios que você poderia ter da sucessão bem feita, né? Então, quando que é o momento certo
da pessoa chegar e falar assim, não, agora eu vou montar, eu vou fazer esse planejamento de sucessão? Tem algum momento certo para isso ou pode ser qualquer momento? Como que é? Olha, o momento ideal é sempre com o proprietário do patrimônio em vida, né? Porque ele pode se programar. E, igual você bem colocou, Joana, não é uma coisa que, embora seja mais corriqueiro a gente ver, né, com essa associação que acaba tendo a questão da morte, que é uma coisa que deixa o pessoal meio assim, né, com aquele sentimento estranho, né, de, nossa, será que eu pegou o corvo ali e tudo? Mas, na realidade, a gente pode pensar isso hoje como uma forma também de dar tranquilidade, né, para aquela pessoa que já conseguiu conquistar um patrimônio, já tem uma estabilidade financeira e ela quer ir, aos poucos, se desligando daquela obrigatoriedade de estar ali, né, responsável por aquela gestão. Ela vai, através de um planejamento sucessório também, poder fazer um planejamento sucessório empresarial, fazer um planejamento sucessório com delegação de funções. Então, tudo isso acaba sendo interessante. Então, respondendo aqui a sua questão, qual que é o momento ideal? Quanto antes você começa a pensar nisso, melhor. Porque é o que a gente sempre fala, né? Tem o ditado popular que o prevenir é sempre mais interessante do que o remediar. Sai muito barato, sai muito menos traumático e você põe mais liberdade no que você quer fazer. Só complementando aqui, porque, Luiz, a gente vê, principalmente clientes nossos, que eles nunca desligam do negócio, que nem você falou aí, a pessoa quer entregar a gestão, mas muito deles nunca entregam, né? Eles querem chegar até o final da vida Ali, mesmo, né? ali participando, tomando decisão junto, mesmo que às vezes um pouco mais de longe, mas ele muitas vezes quer estar envolvido no negócio. Mesmo assim, faz sentido para ele fazer esse planejamento? Faz sentido, porque é aquela questão que a gente coloca, né? A única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora. Isso é um fato. Então, por mais que você tenha, né, essa afinidade com estar ali envolvido na atividades, ainda assim é interessante. O pessoal tem muito aquela coisa assim, né? É muito popular, né? Principalmente no meio rural, o pessoal costuma fazer muito isso. Aquela famosa doação com usufruto dos filhos. Você já provavelmente deve ter visto clientes falando sobre isso. Vai fazer doação com usufruto e tudo, da fazenda e tudo mais. E aí tem aquela questão da perda da propriedade e tudo. Fica aquela questão, como fica se de repente, sei lá, depois tiver um conflito com um filho, uma coisa assim. Hoje existem mecanismos, né? Existem mecanismos para você proteger isso, né? É o que a gente fala. Quando a gente fala em planejamento sucessório, né, eu faço sempre uma analogia com o cliente. Para dizer o seguinte, pensa um carro, certo? Você tem um carro. Aquele carro está no seu nome, a chave dele está na sua mão, você dirige. O que a gente faz com o planejamento sucessório? É como se eu colocasse o veículo no nome do seu herdeiro, com uma cláusula de que ele só vai poder utilizar daquele veículo depois que você não estiver mais ali. Até então, quem vende esse veículo, se quiser vender a você, quem recebe esse veículo, se quiser receber a você, quem dirige esse veículo, se quiser dirigir a você tem total autonomia. Então, sim, não sei se às vezes a gente vai falar um pouquinho mais disso mais à frente, mas eu posso explicar um pouquinho como que funciona a questão aqui. Fazendo um paralelo aqui, vamos pensar aqui que a pessoa tem lá uma fazenda, certo? E aí ela tem lá já a sua atividade rodando, está funcionando tudo certinho, chega um determinado momento da maturidade, ele fala assim, olha, o dia que eu não estiver aqui, eu tenho, por exemplo, 4 filhos, e aí, como é que vai ficar essa questão, né? Vou me planejar, porque a gente sabe, né, que se eu aguardo a questão de não fazer nada, é uma opção também, mas depois eu vou colocar um entrave burocrático de ter que fazer o inventário, de ter os custos. Quem já passou por inventário na família sabe o quanto é penoso financeiramente isso e o desgaste emocional que você tem. Né? Você tem que ficar, além de ter acabado de perder aquele familiar querido seu ali, você ainda tem que ficar batendo bico em balcão de prefeitura, em balcão de cartório, fórum. É complicado. É complicado. Você se antecipando a isso, né, você pode fazer planejamento da sucessão.
que ocorre mais ou menos de uma forma bem simplificada, que não é a única forma de fazer, mas só para o pessoal entender, da seguinte maneira. Vamos supor que eu tenho um bem e os filhos, certo? Estou ali para fazer. Eu faço essa doação, vamos voltar um pouco mais, né? Eu pego esse bem que está no meu nome da pessoa física, certo? Minha fazenda, e eu crio ali uma empresa, um CNPJ. E eu levo esse bem da minha pessoa física, do meu CPF, para dentro desse CNPJ, para dentro dessa empresa, através do que a gente chama de integralização de capital social. A partir dali, eu não tenho mais o bem, mas eu tenho a empresa que tem o bem. Sou sócio administrador, enfim, toco todos os direitos ali. Isso evita inventário, no caso da minha falta, da morte? Não evita, porque ainda tem que inventariar as cotas da empresa. Vocês concordam comigo? Sim. É aqui tranquilo. Aí o que a gente costuma fazer para poder evitar esse inventário? É uma medida jurídica inteligente, que já vem, não é coisa nova isso, tá? Eu tenho clientes e tem empresas aí de década de 80 para trás já fazendo esse negócio, só que não era tão comum. Hoje está mais comum, desde a Lei de Liberdade Econômica para cá, a gente ganhou, né, alguns mecanismos de incentivo, mas não é uma coisa nova. Então, o que a gente faz? Quando o bem está dentro da empresa, a gente faz uma doação de cotas condicionada para os herdeiros. Mas lembra daquele exemplo do carro que eu falei? Sim. É mais ou menos com aquele espírito. É como se fosse aquela doação com reserva de usufruto. A gente faz essa doação, mas os direitos, que são os direitos comuns da propriedade, né, elas continuam com aquele proprietário original, com a empresa, sendo gerido pelo administrador da empresa. Então, a gente faz doação, né, com cláusula de incomunicabilidade, que é uma cláusula que vai dizer o seguinte: se aquele herdeiro que está recebendo as cotas da empresa vier a se casar, por exemplo, não tem comunicação do patrimônio com o marido ou com a mulher dele. Interessante. Só no patrimônio dele. Então a gente sabe, né? O pessoal tem filho aí, cria filho com mundo, a gente não sabe com quem vão se casar. Tudo pode ser com pessoas boas, né? Eu já vi até, Luiz, pessoas fazerem contrato até de namoro para não dar ali união estável. Isso aí já é demais ou faz sentido em certas situações? Em alguns casos acaba sendo recomendável. Né? Mas, assim, tem situações para fazer. Você bem pontuou, Joana, a gente sempre começa esse negócio do relacionamento, sempre é meu bem para lá, meu bem para cá. A gente fala que na hora que dá a primeira briga é meus bens para cá e meus bens para lá. Então, assim, sempre tem essa questão. Mas a cláusula de incomunicabilidade, ela é para impedir problemas exatamente nesse ponto, né? Então, às vezes, se faz ali a doação, né? E, de repente, sei lá, o filho enfrenta depois um divórcio, aí depois vai perder metade, no eventual partilha ali de bens, como é que vai ser? Não, a gente cria essa cláusula para poder proteger disso. Além dessa cláusula, a gente tem a cláusula da impenhorabilidade, né? Que significa que se aquele herdeiro que recebeu as cotas da empresa, né, vier a sofrer dívidas e for demandado na justiça, aquelas cotas, enquanto elas estão gravadas com essa impenhorabilidade, né, o juiz não pode mandar penhorar elas, a não ser em caso de fraude, né? Mas aí são fraudes muito específicas. Mas, via de regra, ele não pode penhorar elas. Então, você cria uma camada de proteção para o patrimônio. Ô, Luiz, e aí, nesse caso, por exemplo, a gente está falando, até para o pessoal que está ouvindo a gente, nós estamos falando sobre o patrimônio, né? A gente não está falando sobre a gestão do negócio. Não. Dentro desse movimento aí, dessa transferência para o CNPJ e das cotas e tudo, tem algo que fala sobre a gestão do negócio ou é realmente exclusivo sobre o patrimônio, ou os patrimônios, o que tiver ali? Júlia, foi bem importante você tocar nesse ponto, porque vamos falar assim, né? O que a gente tem de mais legal nisso tudo é que todo esse patrimônio que vai sendo transmitido, quando a gente cria essas cláusulas, na realidade, além de elas protegerem o bem, elas também acabam se relacionando de maneira indireta com a gestão. Porque a gente cria, por exemplo, até uma série de cláusulas, mas uma das cláusulas que a gente cria nos nossos planejamentos sucessórios, cláusulas de administração vitalícia.
enquanto eu viver, eu sou o sócio administrador e responsável por tomar as decisões da empresa. Aham. Assim, eu continuo com tudo na minha mão. O meu herdeiro vai ter só, vamos falar assim, né, aquela doação de papel. Sim. Mas todos os poderes da propriedade continuam na minha mão. Né? Inalienabilidade, que é não poder vender. O herdeiro não pode vender, mas a empresa pode vender? Pode. Pode. O herdeiro não pode vender as cotas que ele ganhou de doação. Mas a empresa, se quiser pegar e vender bens que ela possui, ela pode. Quem Se o pai quiser vender tudo que ele conquistou dele, não deixar nada para os filhos, ele pode também. é a vontade dele. Mas até isso que ele já doou, ele pode vender ou não? A partir do momento que Ele doou... pode fazer a venda, ele vai receber. Quem vende, na verdade, Luana, é a empresa, certo? Sim. Então, a empresa faz a compra e a venda do patrimônio. É lógico que, enquanto eu estou em administração, né, presume-se, né, pelo menos assim, dizendo que a gente tem ali a responsabilidade. A gente brinca, né, de tipo, vai vender e vai torrar tudo ali. Tudo. Geralmente, quem tem esse perfil de querer pegar e gastar tudo, não vai procurar um planejamento Com certeza. Aham. né? Mas, assim, as pessoas que estão procurando ali, se ela quiser fazer uma venda, por exemplo, numa situação justificada, circunstancial. Por exemplo, eu estou lá, né, igual a gente teve agora, essa questão aí das exportações, né, das tarifas e tudo mais, que isso aí, vamos falar que numa hipótese dessa, tenha causado ali uma estagnação na venda de um café, por exemplo. E aquilo ali gera ali para a pessoa nossa, e agora? Eu preciso de um pouco de dinheiro, porque o que eu achei que eu ia vender, não vendi do volume que eu ia vender, eu preciso de liquidez. Aí eu tenho aqui uma parte da terra que tem uma pessoa que quer comprar. Vou vender para poder recuperar isso daqui. Posso fazer? Posso fazer. Ato de gestão, certo? Tá? Ato de gestão. Entendi. O sócio administrador, que é quem manifesta a vontade pela empresa, faz aquele ato para preservar a própria atividade. Perfeito. Uhum. Então, não pode fazer a venda, sim. Ele vai fazer, lógico, né, dentro dos parâmetros dali, para preservar a saúde financeira da empresa, não para, né, avacalhar com ela, mas ele vai fazer aquilo e vai prestar contas ali dentro da empresa, como qualquer sócio administrador de qualquer empresa, né? Mas ele tem essa liberdade para poder atuar da forma como a gestão dele ele entender que é a mais adequada. Entendi. Ótimo. Ô, Luiz, e deixa eu aproveitar esse gancho que você está falando. A gente está falando aqui sobre divisão patrimonial e tudo. E uma coisa que a gente vê e ouve muito no campo é essa dúvida sobre tamanho de patrimônio. Para quem é esse planejamento sucessório? Ele é para grande produtor, ele é para médio produtor, ele também se encaixa para pequeno produtor? Tem alguma restrição quanto a tamanho de patrimônio? Ou, enfim, a gestão, como funciona para que isso seja feito? É para todo mundo ou não é? Tá, eu falo assim, para todo mundo, não. Mas é para bastante gente e é para muito mais gente do que as pessoas, às vezes, pensam que é. Uhum. Eu tenho, para citar exemplos aqui, né, casos de planejamento sucessório que a gente fez de famílias com muitos imóveis, tá? Muitos imóveis. E tem casos que a gente já fez planejamento sucessório para família com um imóvel só. Tá bom. Entende? Tem. Valor, vamos dizer assim, né? Hoje, se a gente for parar para pensar, o preço do imóvel no Brasil, na região nossa aqui principalmente, subiu bastante, né? Então, assim, dificilmente a gente vai ver uma propriedade imobiliária que tem valor muito baixo que não compensa fazer. Eu tenho uma simulação que eu costumo fazer com clientes quando a gente é procurado aqui no escritório, com um imóvel de R$600 mil, certo? Uhum. A partir dali, eu já consigo mostrar uma economia para o cliente. R$600 mil em valor de mercado, tá? Não é nem valor declarado em imposto de renda, não. Valor de mercado. Já consegue ver uma economia significativa em alguns pontos. Lógico que a gente tem que ver o seguinte, né? O caso a caso da pessoa, com relação à disposição que eles já têm interesse de vendas, eles não têm interesse de venda para agora, então tudo isso é avaliado, tá? Mas A produção também, nesse caso, assim, que você pode falar, se seria avaliado, por exemplo, se é café, se é soja, porque tem um valor produtivo da cultura que está ali. Você sabe se tem alguma diferença ou não? Em alguns planejamentos, a gente faz essa divisão a depender do risco da atividade, tá? Interessante. Porque, às vezes, é interessante, por exemplo, vamos pensar em alguém que tem ali um monte de funcionário registrado na fazenda. E ele tem a atividade de café dele, beleza.
e ele tem outros bens ali também. Mas aqueles outros bens ali é só, vamos falar assim, propriedade para outros fins, né? Para um arrendamento, para um aluguel, enfim. Sim. Ele quer separar essas atividades. Ele pode trabalhar com um CNPJ, vamos falar assim, para a atividade fim dele, e aquele CNPJ assume os riscos ali do negócio, e um outro CNPJ, não tem nada de legal nisso, tá? No CNPJ vai poder administrar o patrimônio dele. O que ele está fazendo? Segregando risco. Ele não pode fazer isso já tendo dívida para fugir de credor, porque aí é fraude e desconstitui tudo. Mas se faz de maneira planejada, é igual a gente aqui, ó. Vamos pensar que estamos aqui, eu, Joana e Júlia, e a gente resolve pegar e abrir aí um novo negócio, né? Só que esse novo negócio a gente não sabe se vai dar certo ou se vai dar errado. Existem as duas possibilidades. A gente quer que dê certo e a gente vai assumir um risco naquilo, que a gente pode ganhar dinheiro ou a gente pode perder o que a gente investiu. Mas, nesse momento inicial, a gente pode combinar o seguinte, ó, nós vamos começar um negócio, vai entrar com 100 mil reais de cada um de nós vamos fazer o capital social de 300 mil reais nesse negócio. Se a gente perder tudo e o negócio der errado, né, através de uma sociedade limitada, né, de uma empresa de responsabilidade limitada, a gente tem a garantia de que a gente não vai perder mais do que aqueles 300 mil reais que a gente pôs. E quem contratou com a gente olhou no contrato social e viu lá o tamanho do risco que a gente assumiu, que é até 300 mil reais. Se depois disso der um prejuízo maior, quem contratou comigo e não se atentou a isso, assumiu o risco de produzir ali prejuízo. Entendi. Mas a gente tem essa proteção. Então dá para a gente levar tudo isso. Aí é onde eu falo que é legal. Qual que é o bacana de você pegar e trabalhar na parte de planejamento sucessório, que é uma área que eu gosto bastante. Você sai das amarras do direito de família e do direito de sucessão, com muitos pontos que são totalmente engessados, e você cai na parte dinâmica, fluida e da liberdade que o direito empresarial te dá. Então você ganha muito mais autonomia. A gente tem muita possibilidade de acordo de sócio, tem muita possibilidade de fazer muita coisa interessante. Então, assim, é como se eu falasse o seguinte, ó, Estado, você não vai decidir o que eu faço com o meu patrimônio daqui para frente. Eu estou tomando providências para poder levar meu patrimônio para um ambiente onde eu tenho autonomia para decidir o que é melhor para mim e o que é melhor para minha família. E o que eu vou fazer? Não você. Então, assim, eu falo que é um instrumento de liberdade. Planejamento sucessório é um instrumento de liberdade. Muito bacana, Luiz. Aí tem diversos benefícios, então, né? Se a gente colocar na ponta do lápis a questão de organização, de evitar conflitos ali, de já ter mais essa estabilidade, de agir como uma empresa, porque realmente é uma empresa. Sim, você vai E muitos produtores não veem o seu negócio como empresa, então isso meio que força ele a ver o negócio como uma empresa, né? Mas tem alguma desvantagem desse processo sucessório ou são só vantagens? Tudo na vida a gente vai ter alguma coisa que, eu não falo que são desvantagens, mas são ônus e bônus. Sim. Tem muitos bônus, como eu falei, a economia tributária, a profissionalização da gestão, a redução de conflito familiar. Então a gente tem uma série de questões aqui, né? Evitar o inventário, né? Uma série de questões que são bônus, mas também tem um ônus. A partir do momento que eu vou tomar essa decisão por fazer o meu planejamento sucessório com uma antecipação, né, eu vou ter que fazer alguns investimentos que são próprios de empresa, né? Eu vou ter que fazer a contratação, primeiro, de um planejador patrimonial, que normalmente ou é um advogado ou é um contador, né? A maior parte do que a gente vem vendo o pessoal fazer são advogados mais especializados na parte de direito tributário, que acaba sendo o pessoal que dialoga melhor com essas normas, tá? Então, tem que fazer o investimento nisso. Eu vou ter que fazer um investimento em uma contabilidade, mas não é nada absurdo, tá? Porque as obrigações, né, de uma empresa nesse sentido, vai depender do tamanho da tua atividade, mas se você vai fazer com o único e exclusivo fim de, por exemplo, evitar uma sucessão, normalmente a gente faz a empresa que a gente chama de holding familiar, né? A holding familiar, ela não é uma empresa que ela tem tanta recorrência de serviços contábeis, então a gente tem muito caso de profissional que cobra um valor anual para poder prestar as declarações, que normalmente vão até sem movimento, que é uma empresa que às vezes não movimenta. Às vezes o movimento
da pessoa está em outra atividade, às vezes em outro CNPJ, né? Mas é um fator, tá? É um fator que acaba tendo que se considerar. Você acaba tendo que profissionalizar um pouco mais essa administração dos seus bens, e para fazer isso, você coloca isso numa empresa, abriu um CNPJ, você tem as responsabilidades. Só que, é o que eu falo, é igual um seguro. Todo mundo compra um carro, você fica ali meio com receio de ser roubado, de alguém bater nele, você toma um prejuízo, você vai lá e faz um seguro. Você vai pagando aquela mensalidade, certo? Nesse caso, eu comparo muito o ônus, né, da holding familiar, o ônus do planejamento sucessório, quando se tem a necessidade de ter um CNPJ, é isso. Você está pagando um contador para te auxiliar. Se você tiver alguma questão fiscal ali, ele vai estar ali para te ajudar a cumprir as responsabilidades acessórias, entregar suas declarações de imposto de renda de pessoa jurídica, que passa a ter que fazer declaração, que não significa que necessariamente você vai ter que pagar o imposto, porque tem hipóteses que insistem, tem hipóteses que não. Então, tem isso, né? É uma questãozinha aí. Eu vejo também, assim, puxando mais para o nosso lado, né, que é de gestão de pessoas, obriga você, assim como você citou, a profissionalizar com antecedência. Então, às vezes, você vai ter que alocar as pessoas ali que tá aquela desorganização de quem está na gestão, quem não está na gestão, quem é conselheiro, quem não é conselheiro. A gente tem um cliente que nós entramos com a consultoria de gestão de pessoas lá, e ele já tinha feito esse planejamento sucessório antes. A gente chegou alguns anos depois, por volta de 3 ou 4 anos depois, ele contratou a consultoria de gestão de pessoas. E uma coisa que ele sempre falava era, se a gente tivesse a consultoria na época que fez o planejamento de sucessão, a gente tinha evitado muita briga. Porque, teoricamente, você vai contribuir aí se realmente você já viu isso, mas, assim, quando você tem que profissionalizar, você bate de frente com uma realidade que as pessoas não querem ver. É preferível ficar o pai e a mãe tocando ali, e aí quando vier um dos dois a falecer, os filhos vão ter que assumir, e aí sim eles vão dar conta realmente de quem vai tomar frente, quem não vai, ou se algum já toma frente, o outro ainda não, como se isso vai se dividir, do que às vezes você antecipar isso. Então, às vezes, nessa antecipação para a profissionalização, que é esse movimento do planejamento sucessório, você vai trazer um conflito à tona que ele estava sendo empurrado. Ele vai vir de qualquer jeito, né? Porque uma hora isso vai acontecer. Mas é um conflito que, às vezes, você também tem um lado bom que você já tem profissionais para mediar isso com você. Então, não tem o falecimento, a dor de uma morte, às vezes, para contribuir junto com esse assumir dessas novas frentes, né? Se você faz esse planejamento sucessório, você antecipa esse caos, que é o que acontece, a gente vê isso, a gente vivencia, inclusive hoje, com clientes que a gente tem, mas em contrapartida você tem profissionais para te ajudar sem a dor da morte. Então, acho que contrabalança com isso aí que você falou, que tem os ônus, mas eu vejo que tem muito mais bônus quando você faz as coisas planejadas e dá o espaço para as coisas acontecerem, né? Com absoluta certeza, Júlia. Isso é tão inteligente, porque a gente fala o seguinte, né? A gestão, no final das contas, tudo é sobre pessoas, né? A gente fala bastante sobre patrimônio, mas, na verdade, a gente está falando o tempo todo sobre questão pessoal também, né? A gestão de pessoas dentro de um momento de planejamento sucessório, não tenha dúvida que ela é uma coisa assim de importância gigantesca. Vamos pensar o seguinte, os dedos da mão não são iguais, né? E a gente vê o pessoal falando, né? Sempre assim. É um dos ditados que a minha avó mais gosta de falar esse. Os dedos da mão não são iguais. Então a gente vai ter, né, às vezes, o Luiz, que é mais analítico, a Joana, que é mais executora, a Júlia, que é um pouco mais na dela ali, às vezes não quer se envolver tanto no negócio. E aí, como é que a gente vai fazer? Esses profissionais que vão estar auxiliando nesse planejamento, tendo esse conhecimento do perfil das pessoas que estão envolvidas no planejamento sucessório, vai poder identificar aonde as competências daquela pessoa vão ser mais úteis para o bem da empresa e, consequentemente, da família, porque quando a gente fala de holding familiar, a gente nada mais está falando do que de uma profissionalização da gestão de patrimônio e também de pessoas da família.
né? Então, em empresa familiar é muito comum isso, né? Sempre, às vezes, tem aquele filho que é o que toma a frente na fazenda, por exemplo. Ele entende do café, ele sabe como é que mexe com o funcionário, ele entende como é que mexe com o fornecedor, ele quer vender, ele quer mexer, quer fazer com tudo. Às vezes tem outro que Que não quer nem saber do negócio. mas assim... Só quer tirar realmente ali a parte dele, societária, e é isso. E também não tá errado, não é errado. Não. A gente fala muito da confusão, né? Das formas de recebimento de lucro. Sim. Né? A pessoa pensa que é o seguinte, sempre vai ter que pegar e partilhar igualzinho. E não é. Né? Vamos falar assim. Porque primeiro depende da tua organização. Às vezes tem um que tá lá todo santo dia de sol, ralando em cima ali. Aí ele vai ter que ter o prolabore dele. Ele vai ter que ter o prolabore dele. Por quê? Quando a gente fala de empresa, e por isso é importante a profissionalização, que ela abraça como uma ferramenta de economia e também uma ferramenta de facilitar a gestão da pessoa, quando a gente está falando de empresa, o simples fato de você ser sócio da empresa te dá direito de participar de lucros. Você não pode ser excluído da participação de lucros, senão não é empresa, certo? Certo. Só que o prolabore, você só vai ter direito via de regra se você trabalha na empresa. Então, com isso, você cria uma organização muito justa. Vamos pensar que aqui nós estamos aqui no planejamento onde a gente abre a empresa e os herdeiros são eu, a Joana e a Júlia de novo. Tá? Eu estou lá, né, trabalhando todo dia, fazendo a coisa acontecer e gerando lucro para a empresa. A Joana está, sei lá, seguiu outra carreira, está mexendo com outra coisa, né? E a Júlia de vez em quando aparece ali. Eu estou ali no momento do dia a dia, eu tenho que ter minha remuneração por isso. Só que, a partir do momento que eu estou sendo remunerado pela empresa, é como se a gente estivesse pagando um funcionário para fazer a empresa acontecer. Eu acho que é importante deixar claro que o prolabore é o salário pelo serviço prestado. É o nome que recebe o salário que um dos sócios recebe. Então, é igual você falou, é como se estivesse pagando para um funcionário. O que é diferente da repartição ali dos lucros, né? Perfeito. Então, a pessoa tem o prolabore dela, que é o salário pela prestação de serviço, que poderia ser para um terceiro, e mais a participação dela nos lucros. Dependendo de como E nesse caso, aí também, Luiz, por exemplo, já ouvi muitos casos de pessoas assim, um dos filhos trabalhou desde sempre dentro da propriedade. E aí ele ajudou a crescer, ele que ajudou a construir mais, a crescer patrimônio. Mas independente disso, dele ter ajudado a crescer, ficou no nome dos pais. Ele não tem direito a mais de nada, né? Porque ele deveria ter recebido desde o início o prolabore sobre o que ele estava fazendo ali. É isso? A lógica? Vamos falar, se a gente estivesse dentro de uma empresa profissionalizada, o ideal seria isso. Tá? O ideal seria isso. Na prática, às vezes, não acontece. Igual você citou o exemplo, né? Tá ali ajudando o pai, tudo, e aquilo, a coisa vai ficando daquele jeito ali. E é mais um motivo para você pensar em profissionalizar a questão. Porque aí... Mas e se ele não teve esse prolabore nesse período aí? Ele só ajudando e pegando lá, por exemplo, a gente tem umas vacas, duas ao final do ano fica para mim, esses combinados mais informais. Ele tem como recorrer de alguma forma sobre isso ou não? O pai faleceu e depois ficou essa questão. E contra os irmãos, ele tem como contrapor isso e pedir mais do que os outros irmãos? Seria uma questão, assim, muito de avaliar caso concreto, viu, Joana? Porque, assim, não é muito fácil você conseguir pegar e ter esse viés de prova, principalmente, tá? E é uma questão que ela acaba tendo que ser avaliada realmente caso a caso. Eu posso falar assim, olha, você vai lá, comprova o que você fez e tudo e tal, e você não estava recebendo prolabore. Tinha combinado, por exemplo, um contrato de gaveta. Dá para poder pegar e tentar pleitear alguma coisa disso? É questão de avaliar. Não tinha nada, fez, mas, como se diz, a gente sempre fala em direito, a gente não basta alegar. A gente tem que alegar e provar. Então, sempre a gente tem essa questão para poder avaliar. Tá? Tem situações que, às vezes, não compensa o desgaste da briga. É o que a gente sempre fala. O advogado, hoje, né, principalmente quando atua na parte de planejamento patrimonial, de planejamento sucessório,
a gente é muito de analisar custo e benefício das coisas, né? Então, bota-se sempre ali na ponta do lápis, você vai avaliar os custos, né, financeiros, os custos emocionais também, porque é o que a gente sempre fala, né? No final, tudo é sobre pessoas, tem que ser avaliado isso, mas é uma questão para se analisar. Não vou falar nem que sim, nem que não. No direito, a gente fala que a resposta mais usual que a gente aprende na faculdade é o depende. É igual a agrônomo. Nós aprendemos isso aí também. Ô, Luiz, e uma dúvida que me gerou aqui. A gente sabe que muitas coisas no campo estão mudando e mudando muito rápido, né? Hoje, do que a gente atua de consultoria em fazenda, 90% já tá sob a gestão dos herdeiros, dos filhos, né? Por mais que o pai ainda esteja ali participante, a gente tem uma pequena parcela ali que ainda é o pai que toca, mas a maioria realmente já está nos filhos. Quem que procura vocês, assim, para esse serviço? Ainda é o pai? Já é o filho que procura, mesmo o pai estando vivo? Porque o caso da morte, beleza, aí faleceu, a gente entende que naturalmente vai ter que procurar. Mas e quando está em vida? Tem algum padrão ou não? Depende muito, cada caso, cada família? Tem as duas formas, tá? Já aconteceu da gente ser procurado em situações onde os pais estão com problema de saúde, aí os filhos ficam preocupados, acabam procurando. Já aconteceu do pai estar em plena saúde, plena produtividade, né? Como se diz, fazendo negócio, mexendo com tudo, simplesmente pegar e falar o seguinte, eu fiz, por exemplo, 65 anos e agora eu quero me organizar. Fiz 70 anos, agora eu quero me organizar. Entendeu? Já aconteceu isso, né? Pelo simples fato da pessoa botar aquela meta na vida dela ali, vou pegar e vou tocar até tal idade, com tal idade eu vou me organizar isso daqui, né? Então, tem das duas formas. E nesse planejamento que a gente faz, por exemplo, Luiz, eu sou mais nova, eu tenho lá meus 40 anos e eu já quero fazer. E aí cada hora eu vou ter que abrir um processo diferente sobre isso, porque aí pode ser que eu vou conquistando mais coisas. Ou isso é vivo, é muito dinâmico, como que funciona? Olha, o ideal é que você conquiste mais coisas no curso do negócio. Então, para isso, a gente tem as formas de você readquirir, né? Vamos dizer assim, se eu pegar e eu for começar hoje, né, um planejamento patrimonial meu, e eu já estou com, sei lá, né, 5, 6 imóveis, 10 imóveis, 30 imóveis, eu vou ter vamos falar assim, uma etapa a mais de trabalho para poder levar esses imóveis da minha pessoa física para a minha pessoa jurídica, que é a minha empresa, para depois que eles estiverem lá dentro, já registrados, no cartório certinho, tudo bonitinho, eu fazer essa doação e fazer esse planejamento para evitar inventário e planejamento de sucessão. Agora, se eu tenho já a empresa constituída, tá? Ela está alinhada juridicamente com as cláusulas de contrato social certas, bem organizadas, com planejamento a médio e longo prazo ali para frente, tudo direitinho, eu posso, inclusive, já adquirir os bens ali dentro. Vamos pensar aqui, por exemplo, eu tenho lá a fazenda, aí o negócio está fluindo, a gente está conseguindo um resultado legal, terminou um ano, opa, legal, foi lucrativo, terminou outro, foi lucrativo, começou a entrar dinheiro, e às vezes eu não fiz a distribuição de lucro daquele dinheiro todo, deixei um pouquinho ali para me reinvestir na atividade. Que jeito? Comprando às vezes mais um pedaço de terra, né? Comprando ali um maquinário, comprando alguma coisa. Eu já posso, com aquele capital que gerou ali dentro da empresa, fazer as minhas aquisições ali dentro. E aí eu não tenho que passar por essa transição de patrimônio pessoa física e jurídica para depois levar para lá. Então, no caso da pessoa de 40 anos, ali, 40 e poucos anos, que está no auge da produtividade dela ali, a coisa está fluindo, ela quer pegar e já começar a montar de uma forma mais barata, fica até mais em conta, tá, Joana? Fica até mais em conta fazer assim. Porque o trabalho do planejador fica mais fácil, e automaticamente gera uma economia para ele também com relação a custos. Você livra de um monte de discussão tributária que a gente tem sobre TBI, um monte de coisa complicada que você acaba tendo que contornar para poder levar o teu patrimônio para um planejamento, né?
E você acaba ganhando também velocidade, porque você não tem burocracia. Comprei a terra, botei o nome da empresa, acabou, ela já está ali. E agora, você está falando, eu já estou pensando em várias coisas, né? Uma dúvida, nesse processo, vamos supor que seja o pai ou a mãe ali que procurou para fazer esse planejamento sucessório. Eu preciso da concordância dos filhos? Existe algum aval? Por exemplo, se eu em vida quiser doar 30% para um filho e 70% para o outro, por qualquer motivo que seja, ou eu preciso da concordância deles para alguma coisa, ou eu, como dono do patrimônio até então, sou eu que dito as regras do que eu quero. Como funciona isso na prática? A prática vai falar o seguinte, via de regra eu faço o que eu quero com o meu patrimônio, tá? É meu, sou senhor dele. Só tem uma regra que a gente realmente tem que respeitar, que a gente chama da regra da legítima. Uhum. Essa regra da legítima vai dizer, é uma regra de direito de sucessões, tá? Tá lá no Código Civil, e ela vai dizer que 50% do meu patrimônio, certo? 50% do meu patrimônio, ele vai ter que ser reservado ao que a gente chama de herdeiros necessários, né? Cônjuge, né? Os filhos, né? Vão ter esse direito a essa metade. Então, vamos dizer assim, metade, se eu quiser jogar para cima e, tipo, sair distribuindo para o meu vizinho, que é muito gente boa, eu gosto de fazer churrasco com ele, com o meu colega do futebol, com a moça da padaria que me vende pão quentinho. Eu posso pegar e fazer essas doações, tá? E não tem problema nenhum com relação a isso. Mas 50%, que é a legítima, né, ela tem que ser reservada ao que a lei chama de herdeiros necessários, que ali são aqueles herdeiros, vamos chamar assim, clássicos, né? Que é o cônjuge, né? Que são os filhos, né? Então tem essa questão dessa limitação, sim, Ju. Mas os filhos não precisam, se um achar que tem mais direito que o outro, não interessa. Eles não têm que dar o aval em momento nenhum, não. Eles são só receptores ali do patrimônio. Se a gente fala assim, com pais em vida, com o patrimônio deles, filho não apita nada. Ótimo. Vamos falar assim, não apita nada. Né? Ele tem direito de permanecer calado. Mas assim, ele não vai influenciar ali na decisão dos pais, não, que ainda continuam ainda senhores do patrimônio, que é deles em vida. E já aconteceu, você já teve algum caso de depois de feito o planejamento, depois do falecimento da pessoa, algum filho contestar assim, a quantidade de cotas, algum nesse sentido, ou não acontece muito, porque já foi feita a divisão? Nos meus casos, como a gente acaba tendo esse trabalho preventivo, a gente integra toda a família no negócio, é muito difícil ter conflito. Mas existem casos, se a gente pesquisar aí, né, na jurisprudência, pesquisar na internet, a gente vai ver que tem casos que o pessoal questiona a doação oficiosa, por exemplo, nessa hipótese, quando o proprietário do patrimônio ali, o pai ou a mãe, não respeita a legítima, doa tudo para o filho, deixa o outro sem nada, né? Tem essas questões. Mas ali vai haver, quando você faz um planejamento bem feito, né, com antecedência, você pode, inclusive, instituir, né, as formas de divisão e colocar ali coisas, né, cláusulas que você deseja que sejam cumpridas como se fossem metas, né, pelos filhos, para ter, às vezes, algum benefício extra ali, vamos chamar assim. Isso também é possível. Mas isso não necessariamente significa que vai ser objeto de um questionamento. Ir na justiça e reclamar da justiça, como a gente tem, né, aí na afastabilidade da jurisdição, como cláusula lá na Constituição, qualquer pessoa pode entrar com uma ação falando qualquer coisa. Ela vai ganhar, aí é outros 500. Tá? Em termos de planejamento, não é comum, embora não seja impossível ter questionamentos. Mas, via de regra, a gente faz tudo bem alinhado, com todos os filhos, a família toda fica envolvida no planejamento, a gestão é bem construída ali em cima disso, e você dificilmente tem conflitos, né? Ou se tem, já são apaziguados ali dentro desse processo antes da finalização, né? Isso, eu como dono do patrimônio posso criar a regra. Olha, se tiver conflito assim, assim, assado, o jeito que vai ser resolvido vai ser do jeito X, Y ou Z. Você vai criar ali a tua regra. É o que eu falo. Você tira do Estado, falar para você o que você tem que fazer da tua vida, e você coloca
na tua liberdade, na tua autonomia, que jeito que você quer que resolva o conflito. Né? A gente sabe, né? Nem tudo que é legal é justo, né? Nem tudo que é justo é legal. Então, assim, a questão da regra que está lá no direito e da justiça, o ideal é que elas estejam sempre mais próximas possível. Mas isso nem sempre é o que acontece. Tem muitos casos que a gente vê onde a lei, né, o direito, a lei fala uma coisa, mas aquilo só gera indignação para a pessoa. E então você tem a justiça na lei ali? Nem sempre. Agora, na holding, no planejamento familiar, no planejamento sucessório, desde que a gente não faça nada, vamos falar assim, né, ilícito, eu tenho um campo de liberdade muito maior. Vai criar as próprias regras pelas quais a minha empresa vai funcionar. Ali dentro daquele quadradinho, quem manda sou eu. E, Luiz, é interessante esse formato que você trabalha, porque a gente já entrou em fazendas que, na prática, o planejamento sucessório não funcionava. Essas divisões de papéis que foram definidas quando fez o planejamento sucessório, claro que essa parte legal, sim, funciona, as cotas e tudo mais. Mas, na prática, essa divisão ainda dava muito conflito, ainda um não sabia como que era seu papel ali dentro, o que não era do outro. E aí dava muito conflito. Então é interessante esse seu formato de trabalho de envolver já todo mundo e não ser algo somente da parte legal, porque a gente evita ali um problema maior, que é um dos maiores medos de muitos produtores, que é, no caso, o conflito entre a família, né? E você sabe como que a gente educa essa parte? Que literalmente é o processo educativo. O primeiro ponto é você pegar e explicar para a pessoa, porque às vezes a pessoa tem uma resistência a cumprir aquilo, porque ela não entende por que ela está sendo demandada. Por falta de conhecimento. É falta de conhecimento. A partir do momento que alguém chega, senta e fala assim, ô Zezinho, faz o seguinte, é assim que você vai pegar e fazer, por quê? Vai ser melhor para você, vai ser melhor para todo mundo dessa forma, você é bom nisso. Vai lá e faz, cara. Ele pega, sente ali, né? É importante com aquela questão, entende o papel dele no jogo, e a partir de então, assim, não, eu vou fazer o melhor que eu posso nisso aqui, porque vai ser bom para todo mundo e, por consequência, vai ser bom para mim. E faz. Agora, a gente sempre fala o seguinte, quando estava na especialização, o pessoal falava o seguinte, um seminário lá de debate que se levantou uma questão e deu muito pano para mano, que é o seguinte, existe norma jurídica sem sanção? Ou seja, né, existe regra se você não tiver a consequência? Sim. Na verdade, não. Você sempre tem uma consequência para você falar que aquilo é uma regra. E não é diferente no planejamento sucessório. Se você cria uma cartilha de regras que tem que ser seguidas ali, qual que é a garantia que você tem que aquilo vai funcionar? Você criar a sanção, você criar a multa. Quando dói no bolso, o cara pega e pensa duas vezes antes de descobrir aquilo. E é perfeitamente possível, né? A gente fala dentro do âmbito do direito privado, né? A gente tem ali a incidência de regras que são próprias do direito processual público, vamos falar assim, né? Então, assim, dentro de um processo, como se eu criasse um mini, vou falar um pouco técnico aqui, mas depois a gente vai destrinchando. Mas é como se eu criasse um mini código de processo civil, trazendo ali um processo administrativo interno dentro da empresa que vai ser observado. Que jeito? Se eu identifiquei que eu estou cumprindo a minha parte e o outro não está cumprindo o combinado dele, e a gente tem a regra que aquilo deveria ser atendido pelos dois, como que vai funcionar? Eu preciso ir lá e brigar com ele? Não. Eu crio, por exemplo, uma notificação que vai ser colocada para ele. Ele tem tantos dias para responder. Se ele pegar e responder e aquilo for julgado a contento, ok, beleza, matou ali. Se não foi, matricula a multa. Ele toma uma penalidade, ele fica privado de usar um determinado bem por um determinado tempo. Tudo isso é possível de fazer, né? Não é uma coisa muito usual, às vezes, das pessoas verem, mas o direito não proíbe que sejam feitas as coisas assim. Então, às vezes, a gente cria muita solução à mão, né? Eu falo, é muito artesanal esse trabalho. E não tem receita de bolo, né? Então, tem muita coisa que cria à mão ali, pensando o seguinte, estou lidando com gente. Eu sei que aquela pessoa ali tem um perfil meio rebelde. Sempre que tem alguma coisa, todo mundo reclama que é ele que não cumpre. Como é que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos fazer ele entender que ele deve ter as razões dele para não estar cumprido. É o que a gente fala. Numa discussão, por isso que tudo é sempre sobre pessoas, né? Numa discussão, não tem ninguém que acha que está errado e está discutindo. Toda vez que tem duas pessoas discutindo, é porque as duas têm convicção que elas estão certas.
cada uma na sua visão. Qual que é o papel da gente? Descortinar essas razões para tentar ir tirando as camadas de razão ali, vamos falar, até a gente encontrar um ponto que, na maior parte das vezes, é um mal entendido. Que não se coloca no lugar do outro, né? Para ver o ponto de vista do outro. A gente usa muito uma analogia de desenhar, assim, até com a turma de campo mesmo, a gente desenha. Ou tipo um 6, aí coloca uma turma de cá e uma turma de cá. E aí, o que vocês estão vendo? De um lado eles estão vendo 9, do outro tá vendo 6. E aí, quem tá certo, quem tá errado? Ninguém tá certo e errado, são pontos de vistas ali que... E às vezes o que falta é informação. Ó, tá lá, a gente tá no nosso combinado que a minha função é essa, a tua é aquela. Eu faço o meu, você faz o seu. Tudo bem. Mas o 6 ou o 9 tá escrito lá que você tem que olhar de tal lugar. Então vamos colocar que vai ser olhado da janela para a rua, ao invés da rua para a janela. Então o 6 vai ser 6. Ô, Luiz, mas eu vejo também que mesmo com essas sanções, né, com essas punições, que seria por multa, o que for, ainda assim, pelo fato de a gente trabalhar com gente, eu falo que eu e a Jana, a gente vivencia isso todos os dias também, as emoções de como aqueles filhos foram criados, né, pensando aí realmente nos sucessores, até mesmo com o pai. Se tem ou não tem comparação entre filhos. Eu às vezes, eu sei que eu tenho que fazer, eu sei que meu irmão tem que fazer, mas eu tô mais preocupada com o que ela tá fazendo do que em cumprir a minha parte. Ou vice-versa também. Ou eu acho, por exemplo, que a minha irmã não tá fazendo bem feito o que ela deveria estar fazendo, por mais que ela esteja cumprindo. Então, assim, eu vejo muito casamento nessas informações que você está trazendo para humanizar esse processo de sucessão, seja ele da parte financeira, patrimonial, ou da parte também das pessoas ali, porque exige um entendimento muito maior, até da limitação emocional de cada um, né? Porque às vezes, por mais que você concorde, não quer dizer que você aceita aquilo verdadeiramente, né? Então, você trabalhar nesse processo de forma a reduzir os impactos emocionais negativos que esse próximo, que naturalmente vai acarretar só de... Às vezes tem alguns que não, mas muitos filhos não querem ver os pais partindo, né? Poxa, meu pai era tão vivo, minha mãe era tão ativa, hoje em dia ela fica mais sentada, o meu pai não tem mais aquela energia que ele tinha antes. Tem aquela dor dos filhos também de verem o pai e desvaindo do negócio e do filho. Então, assim, são tantas questões, lógico, não tudo a gente consegue abordar, mas assim, que envolvem esse processo, que às vezes a gente falando, o papel aceita tudo, mas na prática exige muito mais cuidado com o ser humano. Claro que em algumas famílias vai ser mais fácil, outras mais difícil, mas é um olhar sensível que a gente tem como profissional, né? Você como advogado, a gente ali na posição de consultoras também, exige um olhar sensível, porque estamos lidando com outras pessoas, né? Não tem dúvidas. Não tenha dúvida. E é como o Luiz falou, né? É um trabalho bem artesanal, porque pode ser que seja muito simples para algumas famílias seguir a regra e fazer daquele jeito. Foi determinado, tá em concordância. Agora vai ter outras que, assim, é mais embaixo, o negócio é mais embaixo, né? Tem outras que, se você colocar a regra, Joana, você cria visão para descumprimento de uma coisa que ela nem estava imaginando. É isso. É verdade. Então, assim, é o famoso... O pessoal fala muito isso da tecnologia, né? Que às vezes a tecnologia vem para resolver problemas que antes a gente não tinha. Mas, assim, a tecnologia jurídica também acontece isso. Então, assim, por isso que é importante o profissional pegar e ter esse time, né? É o que eu falo. O trabalho de planejamento sucessório, ele não dá para ser feito massivo. Normalmente, assim, a gente nem pega muita coisa no escritório quando a gente não conclui ainda os que a gente já tem vigentes, né? Então, assim, existe um teto para a gente poder trabalhar, porque mais do que isso, você perde a mão dessa natureza artesanal. E sobre essa questão que vocês estavam colocando aí, a Júlia falou muito bem sobre a importância de ter essa gestão do emocional, né? É muito importante ter profissional próprio para poder fazer isso, né? Exato. A consultoria é fundamental com relação a isso daí, porque esse estar junto, né? Esse estar junto, papel nenhum vai substituir isso. Papel nenhum vai substituir isso. E às vezes o que a pessoa precisa é literalmente ter alguém para conversar sobre o problema. Conversar sobre o problema.
Isso, o papel não vai fazer para ela. Os E profissionais. o profissional consegue trazer isso de uma forma mais neutra, né? É. Tem a emoção ali no meio para Uhum. contrabalancear o que eles já estão vivendo. Sim, com certeza. Porque o vínculo emocional muda tudo. Muda Muda. tudo. Às vezes a pessoa, se ela entra numa reunião, ela se fecha. Independente do que o irmão, do que o pai falar, ela tá fechada ali por questões pessoais. E ela não consegue enxergar isso. Ela não consegue enxergar esse erro dela, essa barreira que ela tem. Então, é muito caso a caso, né? Então, por isso que muitas vezes é interessante ter alguém para intermediar reuniões. Que Com é certeza. preciso reuniões, né? Reuniões são essenciais para que a gente tenha essa comunicação comum. Porque se eu falo uma coisa para um, aí depois falo para outro, aí fica aquele telefone sem fio, né? Então a gente tem que terrível. colocar todo mundo na mesma mesa para estar falando a mesma língua. Com certeza. Luiz, andando mais um pouco aqui hoje, por exemplo, para quem está ouvindo a gente, poxa, esse papo me despertou, lá na fazenda a gente não faz nada, a gente ainda nunca nem tinha ouvido falar disso, vou colocar meu pai, meus irmãos para ouvir esse podcast também. Vamos lá, qual que é o primeiro passo? A pessoa ela deu o estalo ali que ela precisa começar a mexer nisso, a fazer realmente esse planejamento. O que ela faz? Ela vai no advogado direto? Qual é o primeiro passo que ela precisa dar? O primeiro passo é o seguinte, você tem que... quando você vai começar uma coisa, por exemplo, se eu não entendo nada de café, Luiz, tá? Você conhece o que de café, Luiz? A xícara. Só. Ele sai da máquina, né? Você sabe que ele sai da máquina. Isso, exato, né? É ali. Mas, tipo assim, não conheço nada sobre o grão, sobre a qualidade do café, o que é um café bourbon, o que é um... Não sei nada, né? O que eu vou fazer? A primeira coisa que eu vou fazer, né, normalmente você vai pesquisar profissionais da área. E dentro daqueles profissionais da área, você vai consultar, né, aquele ou aqueles que te causou uma impressão bacana de início, né, uma confiança. O que eu falo quando a gente vê esses filmes mais antigos, né, tudo sempre tinha ali aquele advogado da família, né, Sibério ali, né, tinha muito disso antes, né, aquele determinado profissional que cuidava ali dos assuntos da família. Esse trabalho de planejamento sucessório, o perfil ideal para você conseguir pegar e fazer a coisa acontecer e não ser só no papel, é isso. Você ter um profissional que fala assim, não, beleza, esse cara vai chegar aqui, vai sentar aqui, vai tomar um café junto comigo, conversando do problema concreto, da situação real, para entender, beleza, tem lá a lei geral, abstrata lá e tudo, eu posso usar uma ferramenta dela. Mas e aqui? Um real, um caso concreto, que jeito que funciona? Ele vai parar e vai entender o que está acontecendo ali? E isso é uma coisa que é importante fazer, né? Eu sempre brinco, todos os clientes que eu fiz planejamento sucessório, né, a gente sempre teve essa proximidade para entender na prática dele, que é diferente da prática do outro, como funcionam as coisas. E para poder usar as ferramentas da melhor forma. Então, o que a gente faz quando quer começar? Né? Primeiro, busca um profissional. Você buscar um advogado que tenha um conhecimento na área, mas que ele tenha também esse perfil, eu acho que assim, é o primeiro passo. A partir dali, ele vai começar a organizar o restante das outras coisas. Vai atrás de documentação, começar a pensar a estratégia do patrimônio, o que vai entrar, o que não vai entrar, quem vai fazer o quê, como que vai funcionar a questão da administração e todos esses pontos. Mas o primeiro passo é ser alguém que possa te guiar por esse caminho. Quando você tem um bom conselheiro, a coisa vai longe. Ótimo. Vamos seguindo aqui para o final, né, do nosso podcast de hoje. Eu vejo que a gente pode fechar, né, Júlia, com um recado final de nós três, né, começando aí com o Luiz. O que é um recado que você gostaria de deixar, que você vê que é essencial ali para o produtor ter em mente? Bom, acho que a gente pode pensar na questão de você realmente ter o cuidado para que você preservar aquilo que você construiu. Né? Quando você fala em planejamento sucessório, quando você fala em sucessão, você está naturalmente pensando em transmissão de algo para alguém. Esse algo para alguém não é só patrimonial. Né? Você tem um nome que você construiu ali, você tem uma forma de trabalhar que você construiu, você tem costume, você tem cultura da tua atividade. Como é que você vai transferir isso?
né? Mas por que não transferir? Vamos pensar assim. O que a gente faz, a gente passa para frente, vamos falar assim, a coisa flui, vamos dizer. Eu acho que aquilo se torna muito mais leve. Se eu sei fazer uma coisa bem feita, eu estou fluindo aquilo, eu estou ajudando, né, a contribuir para um mundo melhor, estou ajudando aí para que aquele conhecimento, aquela prática que eu adquiri na minha atividade ali, que possa pegar e gerar benefício para as pessoas. Então, um recado para a gente passar aí, né, o pessoal que está pensando talvez em como é que eu vou fazer com a minha sucessão, pensa nisso. Você vai estar pensando em sucessão, transferir algo para alguém. O que é esse algo? O que é esse alguém? Né? Será que vale a pena você parar e pensar um pouco sobre isso? Porque senão o que a gente faz acaba se perdendo, né? O tempo, ele é implacável, né? E passa cada vez com uma velocidade maior. A gente tem muita informação e tem muita coisa para fazer, muita tarefa. Quando você olha, passou. E aí, você tomou, né, as providências que você pensou que você ia tomar para poder evitar um problema lá na frente? Enfrentar ele e resolver. O recado que eu deixo é bem nesse sentido mesmo, Luiz, que eu vejo que as pessoas vão empurrando com a barriga. Uhum. Esperam um momento certo para chegar, as crianças crescerem, estarem mais maduras, para chegar nesse momento e a gente conseguir isso fazer de uma forma mais amistosa. Esse momento certo nunca vai chegar. Se Não. for esperar ele, ele não chega. A gente vai ter que ter vai ser difícil? Vai, mas a gente vai ter que ter essa conversa difícil o quanto antes. Porque senão ela vai ser muito pior lá na frente. Eu vejo que quando a gente deixa passar, vai acumulando coisas, porque querendo ou não, os filhos já vão entrando no negócio de uma forma desorganizada, isso já vai gerando briga ao longo desse processo, né? Acaba que até aqueles filhos que queriam estar ali presentes dentro da fazenda, dentro da empresa, eles desgostam de tanto que isso é feito de uma forma desorganizada. Eles desgostam e falam assim, não quero mexer com isso aqui mais não. E aí larga a atividade. E larga a atividade. E o pai fica na cabeça, não, é obrigação dos filhos estarem aqui, é obrigação deles continuarem com o negócio, continuarem com a história do negócio. E não necessariamente. Mas a gente tem que ter clareza sobre isso. Quanto mais você conhece, mais fácil é você resolver o problema. A falta de informação é como se você pensasse numa caixa de ferramentas. Se eu tenho na minha mão só 2 ferramentas, um martelo e um prego, eu só vou conseguir fazer praticamente meio que uma atividade só. Se eu tenho uma caixa de ferramentas completa na minha mão ali, eu posso fazer 1.001 atividades, né, com aquilo. Quando a gente pensa em buscar o profissional, né, tanto esse trabalho muito legal que vocês fazem, né, na parte de gestão de pessoas, quanto que a gente tem apresentado também como proposta para os clientes, né, no planejamento sucessório, você está pegando e está ampliando a tua caixa de ferramentas, vamos chamar assim. Né? E aquilo vai te ajudar a resolver muito mais problemas. E às vezes, se eu pegar e pensar em cortar uma madeira com um prego e um martelo, eu não vou conseguir. Mas se eu tiver um serrote ali, a coisa vai fluir. Só que se eu não tenho isso, aquilo vai ser um problema na minha vida sempre. Então, às vezes, o que você precisa não é a questão de falar assim, eu não quero ter problemas, igual a Joana, muito inteligentemente falou. Nunca vai ter um momento ideal. Você vai criar um momento que seja o mais adequado possível. Mas se você tem ferramentas para você poder resolver os problemas, eles vão ficando menores, né? E aí você vai conseguindo trabalhar mais bacana nisso aí. E uma coisa que eu vejo também é que, por pior que seja, isso é uma realidade muito, que acontece muito e que os pais não querem aceitar ou não querem enxergar. Tem muitos casos que depois que um dos pais ou os dois falecem, os filhos param de conversar. Os filhos começam a brigar. Então, assim, quando você faz isso em vida, você tem a oportunidade de conversar, consertar, esperar a poeira baixar e retomar o relacionamento. Depois da morte, muitas vezes já teve tantas dores ali no meio que as pessoas querem simplesmente nunca mais olhar uma na cara da outra para não ter que lidar com tudo isso. Então, assim, acaba que é um peso, mas também é uma solução para se você olhar para isso antes, porque o tempo ele tá ali. E a gente tem que aproveitar ele da melhor forma. Se tem patrimônio envolvido, tem divisão envolvida, vamos fazer isso com consciência o quanto antes, para evitar esse momento que às vezes o pai não quer ver, o pai não quer enxergar, mas que acontece em muitos casos.
E no final das contas, tudo que a gente tem na Terra só é emprestado, né? Exatamente. Fica tudo aqui. Então, o que a gente tem que pensar? Se empregar uma função útil no teu patrimônio, você construiu as custas de tanto suor, tanta luta, tanto labor, será que você quer que aquilo seja a fonte de discórdia na tua família? Ou você quer que aquilo seja uma ferramenta de progresso para a tua família? Para prosperar, né? Para prosperar, para gerar sucesso para aquelas pessoas que te sucederem ali. Eu acho que é importante a gente também falar, porque a gente acaba que volta muito para a questão das brigas, né? A gente acaba que toda hora volta nesse ponto, nós três aqui, porque é o movimento mais natural. Mas não precisa ser assim, né? Existem formas de fazer isso sem essas brigas. Justamente o profissional, que é o que você falou muito bem, Luiz, que os profissionais estão para ajudar isso. Então, não que o planejamento sucessório está associado à briga, à confusão. Pelo contrário, é justamente para que isso não aconteça e as coisas fluam de uma forma mais leve para todo mundo, né? Isso aí. E trazer o que o Luiz falou muito bem também, que é ensinar. As pessoas não passaram por isso. O filho ali, às vezes, entra já querendo mudar tudo, o pai não tem paciência para esperar o processo do filho também. Então, é aprender, é sentar ali e falar assim, não, eu tô aqui aberto para aprender e vamos passar por esse processo aí da melhor forma possível, tá aberto. Porque se a gente já começar esse processo fechado, provavelmente não vai dar certo. É verdade. Gente, para a gente encerrar aqui, Luiz, onde que a gente consegue te encontrar? Onde que você compartilha mais sobre o seu trabalho para a gente acompanhar aí? Tá certo. Olha, primeiro aqui no Instagram, né? Eu trabalho aqui na parte da advocacia, divulgando aqui no @luisfernando_jus, né? A gente tem outras atividades também atuo na parte com o escritório de previdência, né? @advprev. A gente também tem a parte imobiliária, né? Que além de mexer com essa parte de planejamento patrimonial, nessa parte da advocacia, eu também tenho atividade imobiliária ali, né? @luisfernando_imóveis. Telefone, WhatsApp, que eu acho que é o canal mais fácil para me encontrar aqui, é o DDD 35 98808 2986. Esse é o canal mais fácil de me encontrar, é o que a maioria do pessoal acaba chamando, né? E nos escritórios, né? Atendo aqui em Guaxupé, na Mário Ribeiro do Vale 120. Atendo também em Nova Resende toda segunda-feira. A gente está na Praça Santa Rita, 629, Sala A, no prédio da Procampo ali. Ótimo. Muito obrigada, Luiz, pela sua participação. Obrigada, Júlia. Para encontrar a gente, segue pelo Instagram, @aclive.gestão. A gente está por lá sempre postando conteúdos. No LinkedIn também a gente está. Facebook. Então, só procurar lá a Clive Gestão que vocês encontram. E a gente vai deixar aqui o contato do Luiz, o nosso contato na descrição do vídeo. Valeu, Júlia. Obrigada, Luiz. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.